Graça e paz, queridos irmãos. Estou gravando esse pequeno vídeo aqui para trazer uma palavra de encorajamento para os irmãos que estão formando congregações através desse projeto, especialmente aqueles que estão no início, na primeira fase da formação de uma nova congregação. É o caso, por exemplo, dos irmãos das cidades de Salvador, na Bahia, Fortaleza, no Ceará, e Recife, em Pernambuco. Minha esposa e eu tivemos a alegria de testemunharmos a formação de congregações nestas 3 cidades, para a glória de Deus, e os irmãos estão nessa primeira fase da formação da congregação, que é uma fase muito difícil. Aliás, eu queria aqui dizer que, se você escreveu para o projeto Quero Congregar, e ainda não houve uma reunião na sua cidade, saiba que o projeto ele representa um grande desafio. Por muitos motivos, né? São irmãos que não se conhecem, que vão começar a se reunir para congregar. Irmãos que às vezes têm já uma bagagem denominacional, trazendo-as consigo, uma bagagem de uma linha, às vezes completamente diferente um do outro. Um irmão veio de uma igreja tradicional, outro de uma igreja pentecostal, outro de uma igreja neopentecostal. E nós fazermos esses irmãos se reunirem no propósito de formarmos uma igreja bíblica e cristã, nem sempre é tarefa fácil. Mas este é o desafio. Este é o desafio. Nós nos despojarmos de toda essa bagagem denominacional e ficarmos com a palavra. Procurarmos nos reunirmos para que tudo seja feito para edificação e não para entretenimento, não para diversão, não para que alguém apareça, não para que alguém seja exaltado, mas toda a glória apenas para Deus. E nós ali a serviço de Cristo, reunidos para nos edificarmos mutuamente no Senhor, com toda a humildade, com toda a boa vontade, sem querermos aparecer, mas sendo simplesmente servos de Cristo, para a glória de Deus. Não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas é possível e é necessário, porque nós estamos vivendo dias muito maus, nós estamos vendo um naufrágio da igreja evangélica. Eu não digo igreja no sentido bíblico, mas naufrágio do sistema evangélico, digamos assim, por conta do envolvimento de muitas igrejas com política, com maçonaria, com doutrinas equivocadas como a teologia da prosperidade, que nem teologia é isso aí. Por isso que um amigo meu chama de teoria da prosperidade, E tantas outras práticas aí que são escândalo para o Evangelho. Então, há tantos irmãos que deixaram de congregar por causa disso, mas querem voltar a congregar se for numa igreja que não tem essas práticas. Uma igreja que seja bíblica e cristã. E essa é a nossa proposta, reunirmos esses irmãos. Porém, no início não é fácil. O início, ele representa grandes desafios. Como, por exemplo, o desafio de se encontrar o local para as reuniões. Resistam à tentação de vocês se reunirem numa casa que tem um quintal grande. Por quê? É errado isso? Não, não é errado, desde que haja outro local para as reuniões públicas. Por quê? Nós aqui na congregação local, nós temos este espaço, que é onde eu me encontro agora, que é um galpão, onde nós temos as reuniões que nós divulgamos pela internet, divulgamos nos folhetos de evangelismo, divulgamos este endereço aqui. Porém, temos também as reuniões nos lares, ao longo da semana. Estes endereços das reuniões nos lares nós não podemos divulgar, porque são reuniões na casa de alguém. Então, por exemplo, se você quiser que a congregação se reúna na sua casa, eu não posso divulgar o seu endereço pela internet. Posso? Vai expor você a um risco. Então, é muito importante que os irmãos compreendam isso. Agora, depois que a congregação tem um local já para se reunir uma vez na semana, então
podem os irmãos abrirem suas casas para reuniões secundárias, para as quais vão convidar os irmãos que já tiverem uma certa afinidade, que já sabem que são realmente convertidos a Cristo. Porém, o endereço divulgado no site da igreja ou no folheto de evangelismo, nós não podemos divulgar este endereço se ele for a residência de alguém, por uma razão óbvia, prudência, né? E o Senhor nos ensinou a sermos prudentes, ok, amados? Então, a escolha do local é um grande desafio. E, por exemplo, essas 3 cidades que eu mencionei, nordestinas, nas quais se formaram ao mesmo tempo 3 congregações, graças a Deus, 2 delas já têm um local definitivo, pelo menos por enquanto, para as reuniões. Mas uma das cidades, os irmãos ainda não encontraram um local. Estão ainda procurando um melhor local. E graças a Deus estão encontrando locais para fazer a reunião, porém não é o local mais adequado ainda, né? Então, continuem se esforçando. Eu quero encorajar vocês a isso. Não desistam, não desistam. Outro desafio é que a reunião de uma congregação nova, de uma nova congregação, ela ainda não conta com a presença de um pastor, de alguém consagrado para essa função. Algumas pessoas talvez escrevam para o projeto imaginando que daqui da congregação sede, no município de São Gonçalo, Rio de Janeiro, daqui nós vamos enviar irmãos para pastorear as congregações. Olha, seria maravilhoso se pudesse ser assim, porque nós temos aqui irmãos capacitados para pastorear. Porém, como que nós vamos enviá-los se a nossa congregação não é uma congregação rica, financeiramente falando, para sustentar esse pastor e a sua família? Porque cada um desses irmãos que congregam aqui comigo e que são capacitados para pastorear uma congregação, tem família, tem filhos que precisam estudar, precisam de tudo que uma família necessita, né, a nível de sustento, de moradia. Então não é tão simples assim como parece. Portanto, durante um tempo, a congregação inicial, ela precisará ser pastoreada, não somente por mim, mas pelos demais pastores daqui, da congregação local, à distância. Nós vamos aconselhar, nós vamos dar as diretrizes de como deve ser o culto, de como deve ser conduzida a reunião. Então, a princípio, é assim. E depois de um tempo, o Espírito Santo vai nos mostrar alguém da própria localidade, da própria congregação para pastorear. Agora vai um alerta aqui, que ninguém se recomende, porque a palavra de Deus diz que Deus não aprova quem a si mesmo se recomenda. E eu não entendo como alguém quer ser pastor, porque, amados, o pastorado é um chamado do alto, que traz temor, viu? Quando o Senhor me chamou, eu fiz como Jonas, eu fugi. Eu tentei fugir da presença de Deus, mas não foi possível. Qualquer dia eu gravo no meu canal pessoal, Alan Capriles, o testemunho do meu chamado. Como é que foi meu chamado pastoral? Aliás, existe no canal A Deus Toda a Glória lá o meu testemunho, que eu gravei certa vez numa congregação em Fortaleza, numa escola bíblica. O pastor pediu que eu contasse o meu testemunho, e aí eu contei lá o meu testemunho. Foi gravado em áudio, está lá no canal A Deus Toda a Glória, é só procurar. Vou facilitar, vou colocar aqui, se alguém quiser ver, vou colocar aqui em cima agora para aparecer. E eu tentei fugir de Deus, porque dá medo. Então, se alguém quer ser pastor, isso me preocupa, porque o pastorado é um chamado do alto que não é fácil. Cuidar das ovelhas do Senhor não é fácil. Ser um verdadeiro pastor não é fácil. Então, essa escolha, ela precisa vir com confirmações do Senhor e com unanimidade da congregação. A congregação toda tem que estar unânime em relação à escolha de quem vai pastorear a congregação. Então é algo que requer oração, jejum, como nós encontramos relatado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, que depois de Paulo e Barnabé passarem por Icônio, Listra e Antioquia,
e chegarem a Derbe, eles voltam por essas cidades por onde eles haviam já formado congregações e voltam para confirmar os irmãos na fé, os exortando a permanecerem em Cristo, porque importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus, e por comum acordo dos irmãos, depois de oração e jejum, eles então elegeram anciãos para cada congregação. Esses anciãos são aqueles que viriam pastorear a congregação, os irmãos ao qual o Senhor escolheu e que a congregação toda reconheceu que realmente era quem o Senhor tinha escolhido para esta função. Não se trata de um título, se trata de uma responsabilidade, se trata de uma grande responsabilidade. Então, não é fácil, as ovelhas não são nossas, não são do pastor, as ovelhas são de Cristo. O Senhor disse para Pedro: pastoreia as minhas ovelhas. Então as ovelhas são de Cristo, são do Senhor. Então vejam, nós enfrentamos grandes desafios na formação de uma congregação. A escolha do local, a escolha do dia e da hora da reunião, porque alguns preferem que seja sábado à noite, outros preferem domingo de manhã, outros preferem domingo à tarde, outros preferem domingo à noite. É importante que haja consenso na escolha do dia e da hora. Geralmente sábado de manhã ou à tarde é uma escolha que não convém, porque alguns irmãos trabalham sábado, né? E aí nós acabamos evitando que esses irmãos participem na reunião. Ou ainda que ninguém trabalhe sábado, pode ser que alguém queira vir a fazer parte da reunião, mas sabendo que é sábado a reunião, nem vai poder visitar a congregação por isso, né? Então, o ideal, pela prática, já de mais de 10 congregações formadas, o ideal é domingo de manhã. Mas algumas congregações preferem domingo à noite, outras domingo à tarde, e pode até ser que algumas prefiram sábado à noite, né? Mas geralmente o ideal é domingo de manhã. É o que tem dado mais certo, né? Agora, o local pode ser uma sala de um prédio comercial ou de um prédio empresarial. Por exemplo, a congregação da Tijuca se reúne há mais de um ano numa sala de um prédio comercial. Mais de um ano. E tem sido uma bênção. Eles conseguiram uma sala a um preço acessível, alugam pelo período da manhã de domingo, e graças a Deus tem sido uma bênção. A congregação está unida, está fortalecida no Senhor, está evangelizando, está fazendo visitação em hospitais, os irmãos estão um cuidando do outro em amor, né, segundo a palavra de Deus. Então, as congregações podem se reunir em locais assim, ou então numa associação de moradores, como a congregação da Tijuca fez durante muito tempo, né, e agora encontraram um local melhor para se reunir. Eu não aconselho que se reúna numa casa, porque a reunião numa casa impede que venhamos divulgar o endereço pela internet, né? Impede que venhamos colocar esse endereço num folheto. E por que impede? Porque nós não podemos divulgar o endereço, por exemplo, da sua casa no site da nossa igreja. Eu não sei quem é que vai ver esse endereço e vai bater a sua porta. Você entende? Então é perigoso e nós precisamos de locais neutros. Pode ser também um salão de eventos. Geralmente salão de eventos, né? Quando não é um salão que tenha um ar livre, geralmente ele não tem nada domingo de manhã. Então pode ser que se consiga um salão de eventos para domingo de manhã, né? Ou até mesmo um salão de festas num condomínio, quando o condomínio não tem restrições para uma reunião de cunho religioso, onde haverá oração, leitura da Bíblia, louvores, né? Cânticos. Então pode ser uma série de lugares, né? Aí o Espírito Santo vai dar a orientação, vai dar a direção, mas é importante que venhamos orar e até, se necessário for, fazermos juntos, a congregação junta, um propósito de jejum e oração, como aconteceu com a congregação de Belo Horizonte. Eles não estavam encontrando um local para se reunir, então foram se reunir na casa de uma irmã que tinha um bom espaço, e os irmãos estavam felizes ali, se reuniram ali durante muitas semanas. Porém, esta irmã teve que se mudar para outra cidade. E eles se viram obrigados a procurar então um outro espaço. E não estavam encontrando.
e então entraram num propósito de jejum e oração, e como diz a palavra, o nosso Deus, Ele fez além daquilo que pedimos e pensamos. Deu a eles 2 locais para as reuniões. E o melhor, locais com a chave na mão, ou seja, locais por aluguel mensal e não apenas de um dia. 2 locais, eles podiam escolher. Só que o preço era tão bom, tão atrativo, que eles decidiram alugar os 2 espaços e, como parte dos irmãos moram em uma região de Belo Horizonte e outra parte na outra região, e esses locais, um fica mais próximo de um grupo e outro mais próximo de outro grupo, eles formaram 2 congregações em Belo Horizonte. Vejam que maravilha! Resultado de oração e jejum. Então, as armas espirituais têm que ser usadas para que venhamos vencer os desafios. Outros desafios que temos é a condução da reunião sem um pastor presente. É preciso que cada irmão se esforce em ser manso, humilde, em estar ali não para ser servido, mas para servir, em estar ali querendo não aparecer, mas fazer com que Cristo cresça no meio da congregação, a palavra dele prevaleça. No momento que você for falar, que você não abuse do tempo, que você não tire o tempo do seu irmão. Não esqueça que a reunião ela tem que ter um horário para terminar, né? Para que ninguém chegue muito tarde em casa. Então, não se esqueça disso. É muito importante que haja essa cooperação entre os irmãos. E aqui eu quero dar uma orientação para estas 3 congregações novas de Salvador, Fortaleza e Recife. Muito bem, vocês estão nesse momento sem alguém, por enquanto, para pregar a palavra, para ensinar, porque vocês estão se conhecendo agora, já tiveram uma primeira reunião onde vocês se conheceram, onde vocês ouviram, né, sobre a história um do outro e vocês já se conhecem um pouco. Agora, nesta próxima reunião deste domingo agora, a orientação que eu dou para vocês é que vocês se sentem no formato de círculo, né, num formato circular, como foi na primeira reunião, e que vocês estejam lendo juntos e meditando juntos na epístola de Paulo aos Colossenses. Eu estava pensando em 1 Coríntios, como irmãos de uma cidade estão meditando, ou então Efésios, mas o Senhor falou forte no meu coração hoje, quando eu estava pedindo a Deus qual epístola seria, o Senhor falou Colossenses. Colossenses. Ele me deu uma confirmação disso. Então eu quero aqui orientá-los que você nesse domingo estejam meditando no 1º capítulo da epístola de Paulo aos Colossenses. Essa epístola ela é muito importante para uma nova congregação, para uma congregação que está se formando, porque justamente ela trabalha com o despojamento de toda a carga religiosa, o despojamento dessa herança denominacional que alguns trazem. Alguns que vêm de uma igreja pentecostal, ou neopentecostal, ou tradicional. Nós temos que nos despojar dessa carga, dessas denominações, e temos que nos reunir para nos edificarmos mutuamente em Cristo. E tudo o que fizermos na nossa reunião tem que ser feito para edificação um do outro em amor na palavra de Deus. Então, esse é o propósito. Então, como que vocês farão? Vocês vão se reunir em círculo e será feita a leitura ou de toda o 1º capítulo da epístola, ou de trechos do 1º capítulo, como por exemplo do versículo 1 até o versículo 8, e aí depois do versículo 8 até um outro versículo que venha fechar uma ideia, né, e assim por diante, e depois vocês vão comentar aquilo que mais chamou a atenção de vocês ali naquele trecho que foi lido, para que vocês estejam crescendo juntos e juntos se alimentando da palavra de Deus. Não se esqueçam da importância da oração. Começar a reunião com oração. Pode ser até mais de um irmão orando, porém, cuidado para vocês não extrapolarem. Como eu disse, quando alguém tiver uma oportunidade, não abuse dessa oportunidade, né? Então, o importante é que a oração seja sincera,
pela motivação correta, não para aparecer, mas para a glória de Deus, e que seja fervorosa, que seja uma oração de todo o coração, colocando o seu amor nas palavras que você está apresentando ao nosso Deus. Que a oração seja fervorosa, toda oração na congregação fervorosa. E quando alguém estiver na condução da oração, que a tua oração não seja num volume de voz mais alta do que a dele, do que aquele que foi dada ali a oportunidade de conduzir a congregação na oração. É muito importante que tenhamos ética na nossa reunião. Então, se alguém foi definido, o irmão João, ele vai fazer a oração inicial. Quando ele começar a orar, todos têm que orar junto com o irmão João, porém, o volume da voz da oração dos demais irmãos não pode ser mais alto do que o volume da voz do irmão que está fazendo a oração ali, conduzindo a oração da congregação. Então já vai aqui a dica, quem for orar, tem que orar alto, em alto e bom som, para que os demais irmãos possam dizer o amém, né? Agora a oração fervorosa, amém? Essa é a oração bíblica, a oração fervorosa, tá? Louvor. Alguns têm o hábito de louvar sentados, né? Bom, dificilmente hoje nós encontramos congregações onde o louvor seja sentado. Porém, às vezes acontece de me mandarem foto ou vídeo de como foi a primeira reunião e aí eu vejo os irmãos sentados louvando. Por que vocês estão louvando sentados? Por quê? Por que não louvar ao Senhor de pé? Eu, por exemplo, eu fiz curso de canto e eu aprendi, eu cantava em coral. Antes da minha conversão, não era coral de igreja, não, era coral mesmo secular. Cantávamos músicas das mais diversas, né? Das mais diversas mesmo. E aprendíamos que o certo é cantarmos de pé, por causa do diafragma, para que nós tenhamos uma melhor respiração para que venhamos cantar. E nós vemos na palavra também um versículo apenas que eu aqui encontrei, que fala de louvor, da posição que estavam os sacerdotes e os levitas cantando, louvando, que era de pé. A versão que eu estou usando aqui, que é a versão corrigida fiel, infelizmente ela não traduziu corretamente a palavra hebraica, e ela colocou como apresentaram-se, só que no hebraico colocaram-se de pé. O texto diz o seguinte: quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então colocaram-se de pé os sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. É o único versículo bíblico que eu encontro mostrando a posição que os irmãos estavam louvando, de pé. Claro, é no Antigo Testamento. Talvez alguém diga: pastor, isso não é regra, né, pastor? Tudo bem, é claro que o Senhor vai aceitar o seu louvor sentado. Mas eu não encontro um versículo na palavra me mostrando que alguém estava louvando sentado. Talvez Paulo e Silas, quando estavam presos, obrigatoriamente estavam ali acorrentados ao chão e por isso sentados, ou até deitados, não sei. Porém, era uma situação singular ali, né? Agora eu creio que quando nós vamos louvar ao Senhor, nós temos que nos colocar de pé, né? Em reverência, assim como na leitura principal da palavra, nós mantemos a tradição. E aí é importante nós fazermos distinção entre tradição e tradicionalismo. A palavra de Deus diz no Novo Testamento que temos que guardar as tradições, quando elas são realmente boas tradições. E uma boa tradição é a reverência à palavra. Quando a palavra é lida, nos colocarmos de pé em reverência à palavra. Depois a gente se senta para ouvirmos a pregação. Mas essas tradições são boas e precisamos mantê-las. Então, queridos irmãos, vamos louvar de pé, não é? Agora, é claro, se alguém está tocando violão e essa pessoa não tem ali uma alça para prender o violão no corpo, não tem problema o músico tocar sentado, nenhum problema. Mas os demais irmãos, por que não louvarem de pé? Amém? Quando a gente louva de pé, a gente tem mais liberdade até para dançar na presença do Senhor.
Não estou aqui falando que a gente tem que fazer ensaio de coreografia, não é nada disso, ok? Estou apenas dizendo que quando a gente está de pé, a gente se sente mais livre para a gente se mexer um pouco na adoração. É tão gostoso, não é? Então, vamos louvar de pé, vamos nos esforçar nisso aí, tá bom? Não estou criticando quem louvou sentado, tá? Estou apenas orientando que de pé nós vamos causar menos estranheza nos irmãos que vêm de denominações, porque a maioria das denominações evangélicas louva de pé. E eu creio que seja o correto mesmo, sabe, irmãos? Então vamos nos esforçar nisso aí, se para você é um esforço, né? Para mim é um prazer louvar de pé. Agora, contribuição é um desafio, sabe por quê? Porque eu já descobri que algumas pessoas, elas escreveram para o Projeto Quero Congregar quando descobriram que no nosso ministério não é obrigatório dar dízimo e não é obrigatório se dizer quanto se deu, né? Nós não temos lista de quem deu, quem não deu. Então, as pessoas que escrevem para o projeto, quando descobrem isso, algumas vêm por esse motivo, o motivo da avareza. Isso é um problema sério. Porque, queridos irmãos, ainda que não seja de fato uma prática na nova aliança, o dízimo, ainda que não seja uma prática na nova aliança, nós sabermos quanto um deu ou deixou de dar, é uma prática da nova aliança a contribuição liberal, que nós venhamos contribuir com liberalidade, da melhor forma possível. E quando os irmãos são avarentos, não querem contribuir, sabe, não querem mesmo, ou então contribuem o pior da pior oferta possível, né? Ou seja, podendo dar uma oferta maior, como se fosse uma esmola. O que acontece? Toda a congregação sofre, porque tem dificuldade para pagar o espaço, e aí não vai conseguir comprar cestas básicas com a arrecadação da contribuição voluntária, e o resultado disso é que vão ter que partir para aquela velha campanha do quilo, onde os irmãos trazem 1 quilo de alguma coisa. Isso é totalmente desnecessário quando a congregação contribui com liberalidade, porque da própria contribuição voluntária, espontânea e sigilosa, nós conseguimos o valor para comprarmos cestas básicas e ajudar irmãos que estão em situação difícil. Então, nesse ministério que é bíblico, a contribuição não é para enriquecer pastor. Aliás, se você quer ser pastor nesse ministério, não espere receber dinheiro, a menos que seja para custear, né, a sua passagem, para você poder estar na congregação. Agora, quando a congregação crescer muito e você já não conseguir mais conciliar o trabalho secular com o pastoreio das ovelhas do Senhor, aí a própria congregação ela vai decidir te dar um salário pastoral. Mas no início, não pense nisso não, hein? Que ninguém pense nisso, porque não é esse o objetivo do pastorado. O objetivo do pastorado é o serviço às ovelhas do Senhor por uma recompensa no porvir. Nossa recompensa não é agora, ok? Agora, para nós, pastores, é só sofrimento mesmo, viu? Pastorear é sofrer, é chorar junto com as ovelhas, é realmente fazer a obra por amor, não esperando nenhum reconhecimento do homem, porque o ser humano, via de regra, é ingrato. Então, sirvam ao Senhor. Estou falando aqui para os pastores, amém? Agora, a contribuição, nós não temos, e aí vai aqui, principalmente para as novas congregações, nós não temos momento de ofertório, tá? Nós não paramos a reunião para apresentarmos ao Senhor nossa contribuição. Não é assim, porque nós não vemos isso na prática da nova aliança. Existe uma caixa coletora, que pode ser uma caixinha bem simples mesmo, onde os irmãos vão colocar ali, por uma abertura, a sua contribuição. Eu aconselho que, chegando na reunião, os irmãos coloquem ali a contribuição. Cada um segundo propôs no seu coração, para a glória de Deus. Fiquei muito feliz quando eu soube que uma das 3 congregações do Nordeste teve uma arrecadação na primeira reunião surpreendente, para a glória de Deus, a ponto de que podem já começar a ajudar os necessitados. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Então, queridos irmãos, esse é o propósito, que venhamos ajudar
orfanatos, asilos, mas começando pelos irmãos em Cristo da congregação que precisam de ajuda. Esse é o propósito da contribuição. Comprarmos Bíblias, fazermos folhetos, investirmos em missões, em evangelismo. Esse é o propósito da contribuição. Agora, a contribuição é voluntária, ninguém é obrigado a dar, ela é espontânea, portanto não há um momento no culto para entregar as ofertas. A caixinha está lá. Em qualquer momento, o irmão chegou, eu já aconselho, coloque lá a sua contribuição, para que você não esqueça. Né? E Deus está vendo. O Senhor não estava junto ao gasofilácio, onde aquela viúva pobre colocou 2 moedas, e o Senhor disse, ela deu mais que os outros. Por quê? Porque foram 2 moedas? Não, porque ela deu não daquilo que sobrava, mas ela deu tudo quanto possuía, era todo o seu sustento aquilo ali. E o interessante é que o Senhor não a impediu de dar, mas Ele contemplou, a elogiou e com certeza, né, não faltou para aquela mulher, porque Deus é bom. Amém? Então, amados irmãos, contribuamos voluntariamente, espontaneamente e sigilosamente também. Não toque trombeta da sua oferta, não diga assim, olha irmãos, eu dei R$1.000 de contribuição. Não faça isso, não faça isso. Porque aí você vai constranger aqueles que deram menos. Compreendem, irmãos? Então, não há nas nossas reuniões momento para tirar ofertas, tá? A gente pode até lembrar no final da reunião, irmãos, não esqueçam de contribuir, mas não digam assim, ó, vamos parar tudo e contribuir agora. Não façam isso, amém, irmãos? Porque não é assim que fazemos na Igreja Bíblica Cristã. Queridos irmãos, fico por aqui, eu poderia falar de outras coisas ainda, mas o tempo não permite. Esse vídeo ficou muito mais longo do que eu imaginava, mas eu espero que tenha ajudado você de alguma forma. Não vou poder editá-lo, não tenho tempo para isso, vou mandar para o canal do Projeto Quero Congregar do jeito que foi. Se eu cometi alguma falha, escreve aí nos comentários que eu corrijo depois, tá bom? Deus abençoe você grandemente. Aliás, eu quero concluir, já que vocês vão meditar, vocês de Recife, de Salvador e de Fortaleza, já que vocês vão meditar em Colossenses, eu vou deixar para vocês aqui um versículo do 1º capítulo desta epístola, que é o versículo 10, que é o seguinte, que é o meu desejo para vocês e a minha oração para vocês, assim como foi a oração de Paulo para os irmãos da cidade de Colossos. Que possais andar, que vocês irmãos que estão nas novas congregações, que vocês possam andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E a Deus toda glória.